E gente, Gustavo Martins, ele começava a se afirmar, mas o destino quis que Gustavo Martins sofresse uma lesão, e que não é tão simples assim. No último jogo contra o Fortaleza, Gustavo Martins sentiu e saiu, e ontem o Grêmio confirmou uma lesão que tira Gustavo Martins por pelo menos 2 meses dos gramados. Christian Eriksen. Sim, Christian Eriksen, camisa 10, Manchester United, Europa, caríssimo, 33 anos. O porquê que Martin Braithwaite na zona mista, depois da vitória contra o Fortaleza, foi perguntado sobre Eriksen, o companheiro de seleção. Braithwaite já falou com Eriksen alguma coisa sobre o Grêmio? Eriksen está vindo a Porto Alegre? Eriksen foi cogitado, procurado, sondado, analisado pelo Grêmio? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre os garotos Riquelme e Alisson Edward, porque os dois já têm proposta para sair. O Grêmio não pode fazer o mesmo que fez com Gustavinho, com Wanderson e com tantos outros. Esses dois garotos, eles precisam estar aqui na próxima temporada, para daí sim, com o Grêmio quem sabe brigando por uma Libertadores ou estando em uma Libertadores, que no meio do ano que vem aí sim eles possam ser vendidos, mas não pelos 10, 12 de euros que agora podem vir, mas por 30, 40, 50 de euros, porque aí eles terão uma temporada já completa pelo clube. Não vendam esses dois garotos agora, mas eles têm proposta, e a gente vai falar sobre isso depois que a vinheta rodar. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, é muito importante para o nosso trabalho. Eu me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Muito obrigado pelos números, os números aqui no canal estão cada vez melhores, muita gente entrando no nosso grupo de WhatsApp também. Então, eu só posso agradecer, só posso dizer obrigado a todos que aqui no canal estão. Aqueles que estão desde o início, aqueles que entraram há pouco, aqueles que conheceram o canal ontem, estão conhecendo o canal hoje, anteontem. Muito obrigado. O nosso Instagram também está com uma marca expressiva de 64 mil seguidores. Queremos os 70 e depois queremos os 100k. Nos ajude. A gente vai chegar lá com vocês ao nosso lado. Gente, o Grêmio confirmou ontem a lesão do zagueiro Gustavo Martins. Uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa direita, e é uma lesão que tira o Gustavo por pelo menos 2 meses. E isso é um pecado, porque o Gustavo começava a se afirmar, começava a virar titular, e o mercado já olhava para ele novamente. Assim como o Braga olhou em dado momento na temporada passada, o mercado estrangeiro começava a olhar para o Gustavo. E o Gustavo já está começando a passar da hora de ser vendido. E aí vem uma lesão e tira ele por 2 meses. Não falando do problema do lado direito, né? O Grêmio contratou o Balbuena agora, todos estamos esperançosos que o Balbuena chegue e resolva o problema. O general, como ele gosta de ser chamado, né? Porque ele faz esperamos que o Balbuena resolva os problemas do lado direito. Mas perder o Gustavo Martins agora significa
voltar a utilizar o Gemerson em dado momento. Se os zagueiros tiverem problema de cartão, nova lesão. Então, vamos desejar uma plena recuperação para o Gustavo Martins, mas que é uma pena, porque ele estava se firmando exatamente agora. Gente, Alisson Edward e Riquelme. O Grêmio não pode fazer com eles o mesmo que fez com Wanderson, Gustavinho. Jogadores vendidos a 12, 13, 14 milhões de euros, PP. Só que o PP já era um pouquinho mais velho, a venda foi legal, ok. Mas Wanderson, Gustavinho... O Grêmio precisa segurar esses jogadores até o meio do ano que vem, pelo menos. Só que eles já têm proposta. Riquelme. Futebol português, futebol francês e futebol árabe. Não vendam o Riquelme para o futebol árabe. Tomara que ele também não queira ir para o futebol árabe. Não que o futebol árabe não seja um bom negócio, o João Félix acaba de ir para o Al Nassr. Mas esses jogadores eles precisam pelo menos conhecer, passar pelo futebol europeu, para daí sim depois ir parar na Arábia ou nos Estados Unidos ou no futebol mexicano que paga muito também. Mas não ir para Arábia diretamente. Alisson Edward, Arábia também, França, alguma sondagem da Espanha e a Alemanha de olho nele. O clube do futebol alemão é o Borussia Dortmund, que gosta de jogador jovem do nível do Alisson, mas que não é muito chegado a brasileiro, tá? Pouquíssimos brasileiros passam pelo Borussia Dortmund. O time da Alemanha que mais gosta de brasileiros é o Bayern de Munique, dos gigantes. Então, o Grêmio não pode vender esses dois garotos agora. Nem por 10, nem por 12, nem por 15 de euros. Porque no meio do ano que vem, se o Grêmio conseguir uma vaga de Libertadores, esses garotos irão custar 20, 25, 30 de euros. Porque ambos têm 18, 19. Então, torço para que o Grêmio não venda eles agora. Christian Eriksen, para terminar o vídeo. Dinamarquês, 33 anos, livre no mercado. Última passagem do Eriksen no futebol foi no Manchester United. Onde o Eriksen jogou mais? Ajax. No Ajax, ele comeu a bola. No Tottenham, ele foi bem também. Acabou sendo vendido para a Inter por 27 milhões de euros. No Manchester United, ele teve pequenos bons momentos. Dono da seleção dinamarquesa, Eriksen na Eurocopa, nasceu de novo. Quem não lembra, né? Eriksen caiu no gramado, teve um mal súbito e nasceu para o futebol novamente. Pois Martin Braithwaite, na zona mista da arena, foi perguntado sobre o Eriksen. E aí eu achei a fala do Braithwaite meio se esquivando. Não falei com ele ainda. Não, sobre o Eriksen, não falei com ele, nada. Pra mim ele se esquivou. Seria o Eriksen o camisa 10 procurado pelo Grêmio no mercado? Eu confesso que eu falei com 2 ou 3 empresários de ontem para hoje e nenhum deles conseguiu me confirmar se o Eriksen vai parar, se o Eriksen vai continuar jogando, se o Eriksen vai voltar para a Dinamarca, se o Eriksen pode vir ao Brasil, se o Braithwaite poderia ter falado com ele. Não sei se teve sondagem, não sei nada. Só que a pergunta feita por Braithwaite do Eriksen, ela soa pelo menos estranha. E a maneira que o Braithwaite respondeu me soou mais estranho ainda. Porque, tipo, se não tivesse nada, ele ia dizer: não, Eriksen, não falei com o Eriksen, não tem nada. Só que aí ele disse: pois é, não, mas não falei com ele e tal. Não sei.
Só que detalhe, o salário do Eriksen no Manchester eram superiores a 3 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. Mas ele tem 33 anos. Ele conseguiria se adaptar ao futebol brasileiro? Na minha opinião, o Eriksen desembarca hoje e joga amanhã. Craque, é fenômeno, ele joga muito, principalmente pro futebol brasileiro. Para mim, o Eriksen sobraria no Brasil. Resta saber se isso pode acontecer de fato. Vou repetir no final do vídeo. Não tem proposta, não tem sondagem, tem apenas uma pergunta feita pro Bright White que, para mim, se esquivou de responder o que deveria responder se não tivesse nada. Então, fiquem de olhos, pelo menos, abertos, porque o Eriksen tá livre no mercado. Um abraço, valeu. Fui!